Olá, mundo! No Bit por Bit já aprendemos bem a fundo sobre o algoritmo da busca binária, entendemos o problema, escrevemos o algoritmo, fizemos testes de mesa, vimos como implementar em C e discutimos intuitivamente sobre o custo do algoritmo. Mas tem como calcular esse custo de comparações de uma maneira matemática? Tem sim. Neste vídeo vamos calcular o custo de comparações da função busca binária recursiva utilizando os nossos conhecimentos sobre recorrências. Se você não sabe nem lembra o que são recorrências, não se preocupe porque vamos aprender tudo isso bit por bit. Aqui temos o pseudocódigo da nossa busca binária recursiva. E o que queremos calcular é o custo de comparações entre elementos. Sempre que temos um problema de cálculo de custo de algum algoritmo, o primeiro que devemos fazer é analisar esse algoritmo, é entender como ele funciona para descrever matematicamente uma função de custo, para aí podermos usar as recorrências. Em outro vídeo do canal, nós já fizemos essa análise do algoritmo, vimos como ele funciona, vimos testes de mesa, mas bom, podemos fazer uma pequena revisão. Nosso algoritmo de busca binária está recebendo um elemento x a ser buscado em um vetor v, e este vetor v está indexado por A e B, com A sendo o índice do primeiro elemento e B o do último elemento. Então estamos recebendo um vetor V, e vale lembrar que para usarmos a busca binária, esse nosso vetor deve estar obrigatoriamente ordenado. O que a busca binária faz é o seguinte: começamos vendo o caso base, que é essa verificação dos índices para ver se eles são válidos, depois dividimos o nosso vetor ao meio, escolhendo este elemento central, e então comparamos aqui o valor dessa posição central com o elemento que estamos procurando. Se ele for igual, vamos retornar essa posição. Caso contrário, continuamos e vamos verificar se o nosso x ele é menor que o valor que foi analisado. Então, se o elemento que estamos buscando for menor, isso significa que ele só pode estar do lado esquerdo do nosso vetor, então fazemos a busca recursiva deste lado, ignorando todo o resto. E caso contrário, se ele for maior, isso quer dizer que ele só pode estar do lado direito do nosso vetor, então excluímos todo o resto e fazemos a busca binária recursiva na porção direita. Então veja que aqui estamos fazendo a nossa busca binária aqui recursiva com os índices diferentes, né? Então, basicamente, é assim que funciona a busca binária. Agora que entendemos o seu funcionamento, fica mais fácil definir essa nossa função, que vai dizer quantas comparações estamos efetuando. A nossa função de custo, podemos chamar ela de C. E esse nosso C, ele vai ser em função de algo. Ou seja, queremos saber a quantidade de comparações que fazemos, dado uma entrada. E, geralmente, costumamos trabalhar com o tamanho da entrada do nosso problema. Na nossa busca binária, estamos tratando com um vetor. Mas nós não temos o tamanho do vetor, pelo menos não explicitamente. Nós recebemos os índices do vetor. Então, para simplificar as contas, podemos escrever o tamanho do vetor em função desses índices. Seja n o tamanho do vetor, então a quantidade de elementos que ele possui. Nós podemos definir n como sendo o último índice menos o primeiro mais 1. Essa expressão vale sempre, é o fim menos o começo mais 1, nos dá a quantidade de elementos. Veja que no exemplo do vetor acima, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E o nosso vetor está indexado do 0 ao 6. Então veja que se fizermos o final, que é 6, menos 0, mais 1, isso nos vai resultar em 7, que justamente é o tamanho do nosso vetor. Então vamos deixar aqui anotado que o nosso n vai ser igual a b menos a mais 1. E esse vai ser o tamanho do vetor. Logo, o nosso custo de comparações vai ser em função de n. Então vai ser quantas comparações efetuamos em um vetor de tamanho n. Mas, se analisarmos bem, esse nosso custo aqui, ele não é exato. O que eu quero dizer é que temos vários casos possíveis no nosso algoritmo. Por exemplo, pode ser que o nosso elemento x se encontra exatamente no meio, ou seja, quando dividimos ao meio, na nossa primeira iteração, achamos o elemento. Então, esse seria o melhor caso, encontrar o elemento de primeira. Mas também temos o caso em que o elemento não está presente no vetor. Então, isso quer dizer que vamos ter que ficar fazendo um monte de comparações, dividindo ao meio várias vezes e não vamos encontrar. Então, esse seria o nosso pior caso. O nosso melhor caso
seria o custo mínimo, que podemos escrever aqui com esse menos para evidenciar que é o custo mínimo, que é a menor quantidade possível de comparações. Custo mínimo seria exatamente uma comparação, que é quando o elemento está exatamente no meio. Porém, quando analisamos algoritmos, o mais importante é ver o pior caso. Então, como o nosso algoritmo se comporta na pior das hipóteses? Porque na pior das hipóteses, o nosso algoritmo também deve ser eficiente. Não podemos considerar apenas a sua melhor execução, porque na vida real nem sempre vai ser perfeito. Então aqui vamos estar trabalhando com o pior caso. Se aqui estávamos tratando com o custo mínimo, aqui vamos ter o nosso custo máximo. Essa nossa função vai ser definida por partes. Porque dependendo do tamanho do n, aqui no algoritmo temos dois casos possíveis. Então vamos agora analisar quantas comparações o nosso algoritmo faz. Aqui temos o nosso caso base, se A for maior que B. Lembre-se que A é o primeiro índice do vetor e B é o último. Se A for maior que B, isso significa que o fim do vetor vem antes, então ele tem um índice menor, ele está antes do A. E esse aqui é o nosso caso base, é o critério de parada da recursão, porque se temos esse caso aqui, nós não podemos continuar, então veja que estamos retornando não, porque isso quer dizer que vamos estar acessando uma posição do vetor que nem existe, tem tamanho zero. Então agora eu pergunto, quantas comparações efetuamos aí nesse caso? 0 comparações, porque as comparações estamos contando comparações entre elementos. Essa comparação dos índices vamos ignorar. Então, o nosso custo máximo vai ser 0 se o tamanho do vetor, o nosso n, for igual a 0. Precisamos ver o caso contrário, se o nosso n for maior do que 0. Se o nosso n for maior que 0, vamos continuar aqui para as próximas linhas do nosso algoritmo. Então, quantas comparações estamos efetuando neste caso aqui? Ora, veja, temos uma comparação entre elementos aqui, nesta linha 10, e temos outra comparação aqui na nossa linha 13. Temos duas comparações que sempre vão estar acontecendo. Então, o nosso custo máximo vai ser duas comparações, mas não podemos esquecer que estamos tratando de uma função recursiva. Então, aqui estamos fazendo chamadas recursivas. Quando chamamos busca binária, novamente estamos entrando na função e possivelmente vamos efetuar comparações. Então, devemos considerar o custo das comparações dessas chamadas aqui. Mas devemos ficar atentos porque aqui temos detalhezinhos importantes. Não estamos fazendo duas chamadas. Aqui vamos estar fazendo apenas uma dessas chamadas aqui. Ou vamos para o lado esquerdo do vetor, ou vamos para o lado direito do vetor. E o problema é que o tamanho do vetor pode variar dependendo de qual chamada ele for fazer. Porque se tivermos um vetor de tamanho par, por exemplo, o nosso meio, aqui temos um piso, veja, o arredondamento para baixo, ou seja, por exemplo, seria este elemento aqui. Então, o tamanho dessa porção aqui é 2 e o tamanho dessa porção aqui é 1. Essa entrada tem tamanhos diferentes. Como estamos tratando do custo máximo, queremos o tamanho máximo também da chamada recursiva. Portanto, vai ser o máximo dentre as duas chamadas. Do custo máximo de quando você vai para a esquerda, e aí que vem o problema, a gente tem os índices aqui, a gente não tem explicitamente o tamanho. Por enquanto, vamos escrever que vai ser o tamanho, então para isso eu vou estar escrevendo como se fosse o módulo de quando o vetor está indexado de A até m-1, e o custo máximo de quando temos o tamanho que vai de m+1 até b. E isso vai ser se o nosso n for maior ou igual a 1. Porque quando n era 0, nós tínhamos 0. Agora, quando n é maior ou igual a 1, nós temos este caso aqui. Recapitulando, porque toda essa notação aqui, matemática, pode assustar um pouco. Se o tamanho do vetor for maior ou igual a 1, vamos cair neste caso aqui, onde fazemos duas comparações aqui constantes, obrigatórias. Aqui temos a primeira comparação e aqui temos a segunda comparação. E como estamos tratando com o custo máximo, vamos estar escolhendo o máximo entre essas chamadas recursivas, ou seja, o custo de comparações da busca binária, quando temos a entrada que vai de A até m-1, ou seja, o lado esquerdo do vetor, e quando temos a entrada do lado direito, estamos escolhendo a maior dessas duas chamadas. Porém, tínhamos estabelecido que iríamos trabalhar em função de n, em função do tamanho do vetor. E aqui estamos com os índices, não queremos isso. Então, vamos ver uma forma de tirar esses índices. Vamos trocar esses índices pelo tamanho desse subvetor. Então, vamos lá.
Vamos lembrar que N é igual a B menos A mais 1. E vamos lembrar que o M, que é o nosso meio, veja que está aqui definido no nosso algoritmo. Ele é o piso, ou seja, o arredondamento para baixo, de A mais B sobre 2. Então, vamos descobrir qual que é o tamanho disso. Queremos saber aqui o tamanho de quando o vetor está indexado de A até M menos 1. O tamanho é aquilo que tínhamos discutido sobre o N. É o final menos o início mais 1. E isso se aplica também para este caso aqui, para qualquer caso. Ou seja, que temos que o tamanho disso, essas barrinhas aqui, é para evidenciar isso, é o módulo, é o tamanho. Quando eu coloco as barrinhas, eu estou querendo dizer que é o tamanho desse vetor indexado de A até M menos 1. O tamanho disso vai ser o final, que é M menos 1, menos o início, A, mais 1. E agora é só resolver. Temos que isso daqui vai ser M, temos um menos 1 e temos mais 1, ou seja, vamos ficar só com M menos A. E o nosso M, ele é quem? Ele é o piso de A mais B sobre 2. Então, temos o piso de A mais B sobre 2 menos A. Aqui que vem a parte meio chatinha, que é que para trabalhar com piso, temos que dividir em caso par e caso ímpar. E o piso tem uma propriedade que é a seguinte: se x é par, eu tenho que piso de x sobre 2 é o próprio x sobre 2. Por exemplo, se eu tenho o piso de 4 sobre 2, como essa divisão já é inteira, 4 sobre 2 é 2, é um número inteiro. Então, quando a gente arredonda, vai ser o próprio valor. Então, vai ser o mesmo que se não trabalhássemos com o piso. Agora, se x for ímpar, piso de x sobre 2 vai ser igual a x menos 1 sobre 2. Por exemplo, se eu tenho piso de 5 sobre 2, isso daqui vai ser um número quebrado. Então, eu vou ter piso de 2,5. E piso de 2,5 é o arredondamento inteiro para baixo, ou seja, que seria 2. Mas veja que esse 2 é o mesmo que se a gente tivesse 4 sobre 2, porque isso resultaria em 2, que é 2. Ou seja, subtraímos 1 aqui. Portanto, sabendo disso, temos que trabalhar aqui com o caso par. Então, se esse A mais B for par, esse nosso resultado podemos simplesmente tirar o piso. Então, ficaria simplesmente A mais B sobre 2 menos A. E se resolvermos isso, teremos B menos A sobre 2. E quem que é B menos A? Como queremos colocar em função de N, olha só, temos que N é B menos A mais 1. Se a gente passar o 1 para o outro lado subtraindo, a gente tem que B menos A vai ser igual a N menos 1. Então, neste caso aqui, temos que isso vai ser N menos 1 sobre 2. Conseguimos transformar os índices em função de N. Agora, temos que ver rapidamente o caso ímpar, porque se for ímpar, essa nossa continha aqui vai ser A mais B menos 1, porque é ímpar, sobre 2, menos A. E isso vai acabar resultando em B menos A menos 1, que vai ser a mesma coisa que N menos 2 agora sobre 2. Então, descobrimos os tamanhos quando o vetor vai de A até M menos 1. Agora, e veja que chegamos em dois resultados possíveis. Temos N menos 1 sobre 2 e N menos 2 sobre 2. Porém, ainda falta a gente calcular o tamanho disso aqui, de quando ele vai de M mais 1 até B. Então, vamos lá calcular o tamanho disso. Vou puxar aqui nossas anotações para cima. Queremos agora saber qual que vai ser o tamanho de quando o nosso vetor vai de M mais 1 até B. E aqui a ideia é praticamente a mesma. Sabemos que o tamanho disso é o final menos o início mais 1. Então, o final é B menos o início, que é M mais 1, mais 1. E isso daqui, se resolvemos, vai ser igual a B menos M. E B menos M é igual a B menos o piso de A mais B sobre 2. E aqui, novamente, temos que ver o caso quando A mais B é par. Então, temos esse caso par. Se for par, isso daqui vai ser igual a B menos, simplesmente tirando o piso, como tínhamos visto naquela propriedade, vai ser A mais B sobre 2. E isso daqui vai resultar em B menos A sobre 2. E como tínhamos visto, esse B menos A sobre 2 é N menos 1 sobre 2. E agora temos o nosso caso ímpar. Se A mais B for ímpar, isso quer dizer que vamos ter B menos, aqui vamos ter A mais B menos 1, esse menos 1 por causa daquela propriedade dos pisos, sobre 2. E aqui, como estamos subtraindo, esse menos 1 vai virar mais 1. Então, vamos ter B menos A mais 1 sobre 2. E quem que é B menos A mais 1? Olha, justamente é o nosso N. Então, vamos ter aqui N sobre 2. Ou seja, que esses tamanhos das entradas das chamadas recursivas têm 4 possibilidades.
temos n menos 1 sobre 2, temos n menos 2 sobre 2, temos novamente n menos 1 sobre 2 e temos n sobre 2. E nós queremos um máximo dentre todas essas possibilidades. E quem que é o valor máximo? O valor máximo é este n sobre 2. N sobre 2 é o maior valor. Veja que todos os outros têm algo subtraindo, tem menos 2, menos 1. Então, o máximo é o n sobre 2. Ou seja, que isso quer dizer que o nosso custo máximo vai ser igual ao custo máximo de n sobre 2. Olha só como simplificou as contas. Então, vamos aqui juntar. E bom, não podemos esquecer também que vamos estar aqui pegando o piso disso. Porque afinal queremos valores inteiros, não podemos ficar trabalhando com vetores de tamanho quebrado, então não podemos trabalhar com vetores de tamanho 3,5. Agora sim temos a nossa função de custo definida. E veja que logicamente faz sentido, porque estamos pegando o custo máximo da metade do tamanho do vetor, que é exatamente isso que a busca binária está fazendo, ela está dividindo no vetor pela metade. Mas agora provamos tudo isso matematicamente, então podemos dizer com certeza que é isso. Até dava para dizer, vai ser a metade e pronto, só que aqui fizemos toda a prova matemática e concluímos que, de fato, o custo máximo vai ser n sobre 2. Vamos finalmente partir para a recorrência, o cálculo da recorrência. Se o tamanho for igual a 0, o nosso custo é 0, porque não fazemos nenhuma comparação, e caso contrário, se n for maior ou igual a 1, temos duas comparações obrigatórias, aqui e aqui, mais o custo máximo de n sobre 2, então da metade do tamanho. Então veja que de fato, como estamos tratando com uma função recursiva, a busca binária recursiva, temos que o custo máximo depende do custo máximo para se resolver. E é isso que queremos evitar. Mas eu não quero que a minha resposta seja recursiva também, eu quero remover essa recursão. Porque quem que é o custo máximo da metade do tamanho? O custo máximo da metade do tamanho é 2 mais o custo máximo. Eu quero remover essa recursão. E para isso precisamos calcular a recorrência, ou seja, essa repetição, esse padrão que vai estar sendo repetido todas as vezes. Queremos generalizar o padrão para ter o resultado sem ser recursivo. E como a gente faz isso? A gente vai abrir a nossa expressão. Então agora vamos calcular a recorrência. Vamos abrir a nossa expressão do custo máximo. Vamos ter que o custo máximo de comparações de um vetor de tamanho n vai ser igual, aqui considerando que n é maior que 0, ou seja, não chegamos no caso base ainda, vamos usar a nossa definição. O custo máximo de n vai ser 2 mais o custo máximo do piso de n sobre 2. Então agora vamos abrir essa expressão. Copiando 2 aqui, temos 2 mais... Quem que é este custo máximo de piso de n sobre 2? Ora, o custo máximo aqui é 2 mais o custo máximo da metade da entrada. Então, temos aqui que vai ser 2 mais o custo máximo. Agora, qual vai ser a nossa entrada? A nossa entrada agora é piso de n sobre 2. Então, a nossa entrada aqui, o nosso n, agora é piso de n sobre 2. Então, vamos ter piso de n sobre 2 e tudo isso piso. E podemos simplificar um pouco essa expressão. Temos 2 mais 2, que é 4, mais o custo máximo. Aqui temos um teorema que não cabe demonstrar neste vídeo. Se temos um n dividido por uma potência de 2, piso, e isso também está dentro de outro piso, desta forma aqui, podemos remover o piso que está aqui dentro. Então, essa expressão fica da seguinte forma. Fica n sobre 2 elevado k mais 1, fazendo a propriedade de potência. Então, temos este teorema aqui interessante que podemos aplicar neste caso. Veja que temos justamente isso. Temos o piso dentro do outro, estamos dividindo aí justamente por uma potência de 2. Então, a expressão ficaria da seguinte forma. O custo máximo de piso, então tiramos o piso interior, de n. Então, aí tínhamos 2, então fica 2 elevado ao quadrado, certo? Que é 4. E veja que continuamos aqui com o nosso custo máximo, com a nossa chamada recursiva. Então, podemos substituir isso novamente. Então, vamos reescrever essa expressão. Veja que tudo isso é uma série de igualdades, tudo isso é igual, porque estamos simplesmente substituindo pela definição. Então, isso daqui vai ser igual ao 4 que tínhamos antes, mais o custo máximo com essa nova entrada. Então, vamos ter 2 mais custo máximo da nossa entrada, que é piso de n sobre 2 ao quadrado, sobre 2, e temos o piso disso, não podemos esquecer. Então, veja que podemos simplificar isso usando novamente o nosso teorema. 4 mais 2, 6, aí aqui, mais o nosso custo máximo de n sobre 2 ao cubo, n sobre 2 ao cubo, piso.
Veja que agora já está aparecendo um padrão. Vamos abrir uma última vez só. Isso daqui vai ser igual ao 6 que tínhamos antes, mais, agora abrindo a expressão do custo máximo, 2 mais o custo máximo aqui da nossa entrada. Nossa entrada agora é n sobre 2 ao cubo piso. Isso sobre 2, também o piso. E podemos escrever como 6 mais 2, temos aqui 8, mais o custo máximo de piso de n sobre 2 elevado a 4. Então, vamos aqui apagar aqui o nosso teorema. Nós poderíamos continuar abrindo a expressão. Porém, veja que ela sempre vai estar dessa mesma forma. Veja que temos uma recorrência, existe um determinado padrão. Então, vamos generalizar esse padrão. Veja que na nossa primeira chamada, tínhamos 2 mais o custo máximo de n sobre 2. Na nossa segunda chamada, tínhamos 4, que podemos escrever como 2 vezes 2, e aqui tínhamos 2 elevado a 2. Na nossa terceira passagem aqui, tínhamos 6, que veja que pode ser escrito como 2 vezes 3. E aí tínhamos n sobre 2 elevado a 3. Na nossa quarta passagem aqui, tínhamos 8, que pode ser escrito como 2 vezes 4. E tínhamos o custo máximo de n sobre 2 elevado a 4. Estão enxergando o padrão? Aqui na primeira passagem, quando temos 2 vezes 1, nós dividimos por 2 elevado a 1. Quando temos 2 vezes 2, nós dividimos por 2 elevado a 2. Quando temos 2 vezes 3, nós dividimos por 2 elevado a 3. Quando temos 2 vezes 4, nós dividimos por 2 elevado a 4. Logo, podemos generalizar essa recorrência como 2 vezes uma variável, que podemos chamar de k, por exemplo. Quando temos 2 vezes k, o nosso custo máximo vai ser n sobre 2 elevado a k, piso. Sempre vai estar desta forma, mas como estamos tratando com uma recursão, as nossas chamadas recursivas vão parar em algum momento. E elas vão parar no nosso caso base. Ou seja, que em algum momento, queremos que em algum momento essa nossa entrada vire zero. Ela vai virar zero em algum momento, é o nosso caso base. Portanto, o passo agora que devemos fazer é ver quando que isso acontece. Então, queremos que o piso de n sobre 2 elevado a k seja igual a zero. Ou melhor, para facilitar as contas, podemos escrever que a nossa entrada deve ser menor que 1. Porque veja, se ela é menor que 1, ela automaticamente vai cair neste caso aqui. Então tá, queremos que o piso de n sobre 2 elevado a k seja menor que 1. E se simplesmente n sobre 2 elevado a k for menor que 1, automaticamente o piso dele também vai ser menor que 1, porque o piso ou ele é igual ou ele é menor. Então, se o argumento já é menor que 1, com certeza o piso também vai ser menor que 1. Então, uma vez que tiramos o piso, as contas ficam mais fáceis. Podemos passar aqui o 2 elevado a k para o outro lado multiplicando, então vamos ter que n precisa ser menor que 2 elevado a k. E agora podemos aplicar log dos dois lados. Então podemos colocar aqui que log de n, inclusive curiosidade, na literatura, por exemplo, Cormen, quando escrevemos LG ao invés de log, isso está evidenciando que a nossa base é 2. Então aqui eu estou aplicando log na base 2 dos dois lados. Então aqui temos que log de n tem que ser menor que log de 2 elevado a k. E não temos que esquecer que o nosso objetivo aqui é isolar o k. O nosso objetivo é substituir ele, deixar ele em função de n. Aplicando as propriedades, temos que log de n tem que ser menor que... Como o k está aqui na potência, ele pode vir aqui na frente multiplicando. Então, ele fica k vezes log de 2. E log de 2 na base 2 é 1. Temos aqui que log de n é menor que k. Então, devemos lembrar aqui que a gente tirou o piso. Então, aqui vem um pouco de conhecimento sobre pisos e tetos. Tem esse teorema que diz que o menor inteiro maior que x é piso de x mais 1. Então, esse casinho aqui teria que ser o menor inteiro que satisfaz essa igualdade. Então, veja que ele é o menor inteiro que é maior do que log de n. Então, a gente pode escrever que k é igual a piso de log de n mais 1. Então, agora que descobrimos quem que é esse k, podemos substituir aqui na nossa expressão. Vamos ter que o 2 multiplicado a piso de log n mais 1.
mais o custo máximo de n sobre 2 elevado a log de piso de n mais 1 piso, fecha parênteses. Essa expressão parece bem confusa, mas quando a gente calculou o k, a gente queria que essa entrada fosse menor que 1. Então, isso daqui a gente já sabe que é menor do que 1. Ou seja, vamos ter aqui 2 vezes log de n mais 2 mais o custo máximo de 0. Por quê? Porque a gente exigiu que a entrada fosse menor do que 1, ou seja, chegamos no nosso caso base. Se n for igual a 0, o nosso custo é 0. Então, vamos ter simplesmente 2 vezes log de n mais 2. Então, este é o custo exato de comparações deste algoritmo de busca binária. Por que eu digo deste? Porque provavelmente você já deve ter escutado que o custo da busca binária é simplesmente log n. Porque no final das contas, o que nos interessa quando analisamos algoritmos é o custo deles quando n assume valores gigantescos, ou seja, o limite dele. Esse 2 aqui acaba sendo desprezível, e essa daqui é simplesmente uma constante que está multiplicando nossa função. Então, no final das contas, podemos dizer que ele é aproximadamente O de log n. Esse Ozão é como se fosse o limite superior. E também podemos dizer que ele é θ de log n, que ele é limitado superiormente e inferiormente. Mas bom, isso não cabe resolver nesse vídeo, só para entender que de fato a busca binária é logarítmica. E que neste caso, no nosso algoritmo, o custo de comparações de fato é exatamente 2 vezes log n mais 2. Então, esse é o custo de comparações entre elementos, no pior caso, deste algoritmo da busca binária recursiva. Um comentário. Essa maneira que vimos no vídeo de resolver recorrências é apenas uma delas. Existem formas mais formais de provar tudo isso, e mais matemáticas aí. Mas para este curso de algoritmos e estruturas de dados, esse formalismo não é tanto o foco. Não se esqueça de seguir o Bit por Bit nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, curte, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo sobre ciência da computação. E adeus, mundo!